Aqui é a professora Adriana Figueiredo, estou aqui de volta com o nosso projeto das 100 dicas para você que vai aí com tudo e com a gente rumo ao TSE unificado. Eu trouxe uma dica de português para aquelas questões em que a banca pergunta, primeiro, se o trecho retirado do texto traz uma relação de causa e consequência, e segundo, ela pergunta às vezes, ela retira um trecho e pergunta se aquele trecho é a causa ou se é a consequência. Como não confundir a causa com a consequência, já que elas sempre vêm juntas. Onde houver causa, haverá consequência. Isso é fato. Não há causa sem consequência. Por quê? Porque se não houver consequência, então não era causa. Então, como não confundir? Como não olhar para a causa e chamar de consequência, ou olhar para a consequência e chamar de causa? Como evitar? Então, é a minha dica de hoje. Depois eu vou mostrar a prova, concurso para o TJ do Ceará, em que isso foi explorado agora, em 2023. A dica é: a relação de causa e consequência pode ser expressa pela frase o fato de fez com que. Eu te dou um exemplo que diz: foi aprovado porque estudava muito. Existe aqui uma relação de causa e consequência? Existe, porque é uma relação de o fato de fez com que. O fato de estudar muito fez com que fosse aprovado. Então, depois de você identificar que há uma relação de causa e consequência, para você não confundir a causa com a consequência, já que as duas estão aqui, você precisa organizar cronologicamente. A dica é: quanto à cronologia, o que acontece antes é a causa e o que acontece depois é a consequência. Então você vai olhar sempre para a frase e vai perguntar o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Foi aprovado porque estudava muito. Então eu tenho dois eventos aqui. Ele foi aprovado e ele estudava muito. Pergunte o que aconteceu primeiro. O que acontece primeiro? Ele ser aprovado ou ele estudar muito? Bom, primeiro ele estuda muito. Então, você organiza cronologicamente. Ó, o que acontece primeiro? O que acontece primeiro, cronologicamente, é a causa. Então, essa oração aqui é a causa. E o que acontece depois? Em segundo lugar, consequência. Pronto. Então, na hora de você classificar a conjunção, então digamos que a banca peça que você classifique esse porquê. É só você pensar, esse porquê está em que oração? Na causa ou na consequência? Na causa. Então, esse porquê é uma conjunção causal. Vamos fazer o mesmo agora no segundo exemplo? Estudava muito, de modo que foi aprovado. Bom, aqui há a mesma relação de causalidade. O fato de fez com que. Aí você vai lá, organiza, sempre organizando em blocos. Pergunte o que aconteceu primeiro. O que aconteceu primeiro? Primeiro ele estudava. Então, organize na cronologia. Primeiro ele estudava, causa. Em segundo lugar, ele foi aprovado, né? Posteriormente ele foi aprovado. Então, essa segunda oração é a consequência, porque cronologicamente ela acontece depois. Aí, toda vez que a banca pedir que você classifique a conjunção, você vai olhar para a oração em que ela se encontra. Esse de modo que está em que oração? Está na causa ou na consequência? Está na consequência. O que vem depois dela é o que conta. O que vem depois da conjunção é que salva, né? Então, a conjunção é consecutiva. Se a conjunção estivesse na primeira oração, ela seria causal. Mas como ela está na segunda oração, ela é consecutiva. Então, agora eu mostro a você uma questão que foi a prova para o TJ do Ceará, cargo de técnico judiciário, e a banca vinha com a mesma pergunta.
Entende-se do penúltimo parágrafo do texto, e esse era o penúltimo parágrafo, que o segundo período expressa, em relação ao primeiro, ideia de causa. Bom, o que é período? Período, quando a banca fala período, ela está falando do período sintático. Então, ó, é o que vai da letra maiúscula ao ponto. Então, esse aqui é o primeiro período e esse aqui é o segundo período, tá bom? Então, a banca pergunta se esse segundo período é a causa. Primeiro passo, numa questão como essa, é você perguntar se há essa relação lógica de causalidade. O fato de fez com que? Há um cheiro de causa e efeito? Há uma relação lógica de o fato de fez com que? O fato de ter chovido fez com que se enchessem os açudes. Então, o fato de ter chovido fez com que? Sim, há uma relação de o fato de fez com que. Identificou que há o fato de fez com que? Antes de responder ao comando, organize cronologicamente os acontecimentos. Pergunte o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. Cronologicamente, linha do tempo. O que acontece primeiro? Primeiro chove ou primeiro os açudes se enchem? O que acontece primeiro? Bom, primeiro chove. Cronologicamente, a chuva acontece primeiro. Posteriormente, em segundo lugar, é que os açudes se enchem, as várzeas dão nado, os rios sobem de barreira a barreira. Ora, a banca pergunta se o segundo período é a causa? Não, por quê? Porque a causa, cronologicamente falando, acontece primeiro. E o que acontece primeiro vem no primeiro período. A banca pergunta se é, não é. O item está errado. O fato de fez com que? Isso é mantra das relações de causa e consequência. Não deixe de organizar cronologicamente os acontecimentos. E se a banca pedir que você classifique alguma conjunção, é só olhar para a oração em que a conjunção está. Se a conjunção estiver dentro da oração que é a causa, ela é causal. Se a conjunção estiver dentro da oração que é a consequência, ela é a consecutiva. É só isso. Grande beijo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, então. Até.